Muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum, a mulher perceber que só ela está lutando pelo casamento. Quando a mulher percebe que só ela está lutando pelo casamento, só ela está tentando fazer dar certo, só a mulher está buscando uma maneira, uma saída, está pesquisando, está tentando fazer alguma coisa aí para que o casamento não chegue ao divórcio, ela para e se pergunta, ué, por que só eu tô lutando? Então, hoje é justamente sobre isso que a gente vai falar. É sobre você fazer a sua parte e você não vê mudança nenhuma do seu marido, né? Você tá fazendo sua parte, mas você não percebe uma movimentação do seu marido, sabe? Nada que para poder mostrar que ele também quer ficar com você. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Mas para a gente começar aí, para começar a falar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Seja clara, assim, específica. Para pensar. Você sabe com certeza aí no seu casamento qual é a sua parte? O que você precisa fazer para que o seu casamento seja restaurado? Isso é claro na sua cabeça? Se não é claro na sua cabeça, então você está no lugar certo. Porque é justamente sobre isso. Muitas vezes a gente está lutando para salvar um casamento e a gente está trilhando um caminho que a gente nem sabe se é certo. E aí a gente acaba desanimando mesmo. A gente não sabe se assim vai dar certo, se não vai. A gente fica muito dependente do que o marido tá fazendo também, como ele tá se comportando, se ele tá mudando, se não tá. A gente fica dependente de um fator externo. Então, quando você acha que tá no caminho errado, você desanima para salvar o seu casamento, entende? Então, vamos falar o que é, na verdade, o casamento. Na Bíblia, né, em Gênesis 2:24, tá muito claro lá. Deixará homem, seu pai, sua mãe, vai se unir à sua mulher e vão se tornar uma só carne. É isso que a Bíblia diz, né? Homem deixa pai e mãe, mulher deixa pai e mãe, e os dois vão se unir para se tornar uma só carne. E o que isso significa? Que quando vocês dois se casam, vocês abrem mão, vocês renunciam à vida individual, ao individualismo. Então, a partir do momento que a gente se casa, ali naquele momento, é isso que a gente está fazendo. A gente está abrindo mão de ter uma vida que diz respeito a só aos nossos sentimentos, a só as nossas necessidades. A gente passa a ter uma vida que é em conjunto com o outro, ou seja, a gente tem que olhar a necessidade do outro também, tá? E aí, além disso, existe a questão do casamento que a gente aprende ali quando vai casar. Eu sei que muitas vezes, se a gente não tem essa vivência do que é o matrimônio, se a gente não para pensar sobre isso, a gente não tem nem noção dessas coisas. Mas o casamento, ele também é para ser indissolúvel, ou seja, o que Deus uniu, o homem não separa. Esse é um entendimento que a gente tem que ter a partir do momento que a gente casa. O que Deus uniu, o homem não separa. E lembra do primeiro ensinamento: o homem e a mulher vão deixar pai e mãe para se tornar uma só carne. Então, olha só, Deus uniu e o homem não separa, a não ser que vocês não tenham feito essa união perfeita, que vocês não tenham se tornado uma só carne. Sabe por quê? Porque se vocês não se tornaram uma só carne e vocês ainda estão vivendo como duas pessoas diferentes, como individuais ali dentro da mesma casa, é como se você fossem dois amigos ali, duas pessoas dividindo o mesmo teto, tentando estar felizes juntas, tentando encontrar sua própria felicidade, cada um por si. E o casamento não é isso. O casamento é quando um busca a felicidade do outro. Essa é a união perfeita. Um busca atender às necessidades do outro. Essa é a união perfeita. Agora, quando você não consegue essa união perfeita, logo a partir do momento que você casa e você não consegue manter essa união perfeita no seu casamento, sabe o que vai acontecer com vocês dois separados? Adivinha o que vai entrar ali no meio de vocês? O mal.
Se vocês estão vivendo como duas pessoas separadas ainda, se vocês estão fazendo algo para o marido e o marido fazendo algo para vocês só para ter um benefício depois, né? Só para ter uma recompensa depois, isso não é viver como uma só carne. E aí, adivinha o que acontece com uma pessoa que está em mente de ser feliz independente de qualquer coisa? O mal, ele é muito sorrateiro. Ele vai aproveitar essa oportunidade de vocês não estarem unidos para um ajudar o outro, um servir o outro, um estar disponível para o outro, um renunciar a sua vida pelo outro. O mal vai aproveitar e falar: esse daqui não tem união perfeita, então é aqui mesmo que eu vou entrar. É isso que acontece no casamento, entende? É a mesma coisa. Imagina vocês, né, com um casamento em que vocês não estão juntos, assim, vocês não estão vivendo essa unidade do casamento. Vocês estão vivendo como duas pessoas ali diferentes, né? Vocês estão vivendo ali como duas pessoas vivendo a sua vida normal. O que acontece? Quando o mal entra, ele vai dar um jeito de tirar um de vocês dois do caminho. Entende? Por diversas estratégias. O mal, ele tem, assim, uma criatividade espetacular para isso, né? Ele é muito esperto para isso. Por quê? Sabe quais são os nossos maiores desejos carnais? Ele sabe quais são esses desejos e ele vai tirar um ou outro desse barco aí. E por que eu falo desse barco? Imagina só que você e seu marido, quando casam, vocês dois entram num barco, certo? Vocês dois entram num barco e quando vocês estão vivendo cada um uma vida, é como se você estivesse remando para um lado e seu marido estivesse remando para o outro. Adivinha onde vocês vão chegar? Em lugar nenhum. Agora, quando você tem Deus, quando você tem Jesus Cristo como sendo um farol, imagina que tá tudo escuro, né? Vocês estão à deriva no mar ali, cada um remando para um lado e vocês não tem nada para direcionar vocês. Quando vocês têm Jesus Cristo como sendo um farol, vocês conseguem guiar esse barco. Agora, quando o mal entra e ele tira um dos dois desse barco, o que acontece? Vamos supor que o mal entrou, ele sempre vai atacar o elo mais fraco de vocês, tá? Ele sempre vai atacar a pessoa que tá mais ali no mundo, vamos dizer assim, né? Preso ao egoísmo, preso ao orgulho, preso à falta de perdão, preso ao rancor. O mal, ele sempre vai usar essa pessoa para atacar. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai pular fora do barco. E aí, se você, mulher, presta atenção no que eu vou falar. Se você, mulher, continuar remando no farol e seguindo ali o farol, sabe o que vai acontecer com esse homem? Ele vai afundar, porque ele tá perdido. Ele tá olhando para uma outra luz que não é aquele farol, e ele tá olhando para uma luz que tá lá no fundo do mar. Que se ele seguir, ele vai se afogar. Que se ele sair, que se ele seguir, ele não tem salvação. Agora, o que Deus pode fazer ali como sendo um farol? Nada, ele tá ali para iluminar. Esse homem, ele precisa olhar para Deus. Se ele não olhar para Deus e falar, não, é por aqui que eu tenho que ir, ele vai continuar se afundando. Quem é a única pessoa que tá nesse meio aí que é capaz de fazer alguma coisa? É essa mulher. Gente, a mulher, ela tem capacidade de pegar o barquinho dela, resgatar esse marido e fazer ele olhar de novo para Deus. E por que eu digo isso? Porque tem uma citação da Bíblia, e não sou eu que estou dizendo, né? Tudo que eu falo é sim pelo que eu vivi no meu casamento, exatamente pelo que aconteceu no meu casamento, mas a minha maior guia é a palavra de Deus. Essa é a minha maior orientação, e é por isso que eu trago para vocês com tanta convicção o que eu estou dizendo aqui. Em Pedro 3:1, está escrito lá, ó. Da mesma forma, vocês mulheres, submetam-se aos seus maridos. Isso a gente pode falar em outra live. É um tema para uma live assim inteira sobre essa submissão do casamento que muitas mulheres confundem. Mas não é sobre esse trecho que eu quero falar com vocês. Em Pedro 3:1 continua assim: embora alguns não creiam na palavra, acabam conquistados pela conduta de sua mulher.
mesmo sem palavras. Então, ó, eu vou ler de novo para vocês entenderem essa mensagem em Pedro 3:1. Embora alguns não creiam na palavra, acabam conquistados pela conduta de suas mulheres, mesmo sem palavras. A conduta dessa mulher, a conduta de nós, esposas, ela é capaz, e está escrito na Bíblia, de fazer esse homem voltar a crer na palavra, de fazer esse homem parar de olhar para uma luz que estava levando ele para o fundo, que estava levando ele para o buraco, e voltar a olhar para a luz de Deus. Entende? Então, muitas vezes a gente acha que está lutando sozinha, mas a gente não está lutando sozinha. Deu para entender? Esse resgate dessa pessoa, qual que é o maior objetivo quando a gente casa? É ser feliz para sempre? É só isso? Será que é só isso? Eu vou me casar aqui com esse homem para ser feliz? Gente, ser feliz a gente consegue ser sozinho, não é? Será que foi para isso que você casou? Se você casou por isso, você casou pelo motivo errado. Sabe qual que é o maior objetivo do casamento? E o motivo pelo qual Jesus, Deus, está ali abençoando essa união? O maior objetivo do casamento é ajudar o outro a ter a salvação. Esse é o maior objetivo do casamento, gente. Se a gente está lutando por um casamento, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. A gente está lutando pela salvação um do outro. A gente sabe, né, da história do pastor e as ovelhas. Ele deixa as 99 ali, ele deixa elas ali quietinhas, porque ele sabe que elas estão bem guardadas, e ele vai resgatar aquela que está perdida. Deus, Jesus, não quer perder nenhuma alma. Toda vez que a gente desiste do casamento, toda vez que a gente não compreende isso que eu estou explicando para vocês aqui, a gente deixa que o diabo leve mais uma alma. É como se ele falasse, bom, eu consegui, mais um aqui, ó, que eu mostrei todas as maravilhas do mundo, ele caiu na minha, a esposa não aguentou, desistiu, ela achou que estava sozinha, desistiu, ponto para mim. Entende? Então, assim, esse é o maior objetivo. Deus, sendo o farol ali, ele conta com nós, esposos, para salvar essa pessoa que está perdida. E por que eu falo tá perdida? Você pode até pensar assim, Carol, mas isso é safadeza. Isso daí é falta de caráter. Eu até concordo com vocês, eu também achava tudo isso. Até que as coisas começaram a clarear para mim. E eu comecei a entender que tudo bem, seria safadeza se o Wellington tivesse virado para mim, feliz da vida, estando bem, você percebendo ele feliz, radiante, a gente percebe. Não percebe quando uma pessoa tá feliz? A gente sabe quando ela tá feliz. A gente sabe quando ela tá no caminho certo. A gente sabe quando ela tem convicção do que ela tá fazendo. Porque quando uma pessoa faz isso, a gente percebe claramente que ela tá sendo guiada por Deus. Agora, eu quero que vocês parem para pensar no que tá acontecendo com o marido de vocês. É uma pessoa que mente? A gente começa por aí. Quem é o pai da mentira? É Deus ou é o diabo? Começa por aí. É uma pessoa confusa? Quem que é que causa confusão na vida? É Deus ou o diabo? É uma pessoa que é super solidária com as pessoas? É uma pessoa que se doa para todo mundo? Ou é uma pessoa extremamente egoísta? Uma pessoa que só pensa nela mesma? Que só pensa no bem dela? Você entende? Se o seu marido tem essas características, quem você acha que está dominando a cabeça dele? É o bem ou o mal? Significa que ele é uma pessoa ruim? Não é isso. Significa que ele está dominado por uma energia, por uma entidade que não é boa. Por uma entidade que não é boa. E que vai fazer ele... qual que é o maior objetivo do diabo, gente? Qual que é o maior objetivo? É destruir as famílias. O maior projeto que Deus criou foram as famílias. Tanto é que Jesus ele poderia ter vindo para a Terra de inúmeras maneiras. Ele poderia ter vindo, sei lá, por uma nuvem, ele poderia ter surgido de repente do céu, ele poderia simplesmente ter aparecido. Onde que Jesus veio? Ele poderia ter nascido numa família onde já eram de reis e rainhas. Não.
Ele veio ali, ó, numa família humilde, que aparentemente não tinha nada. Mas não, ela tinha exatamente o que Deus precisava que ela tivesse, uma base, uma estrutura. Foi ali, foi nessa condição que Jesus nasceu. Então, olha como a família é algo tão precioso para Deus, tá? E como que essa família começou? Como que essa família ela surgiu? Qual foi a primeira manifestação de que isso iria acontecer numa família? Foi através do sim de Maria. Não foi? Foi uma mulher, foi uma condutora ali que deu o seu sim e falou: eu vou te ajudar nessa missão. Por quê? Porque eu sou sua serva. Eu tô aqui porque eu sou filha de Deus. E eu sei que a minha força ela vem de você. Foi assim que começou. Foi através de uma mulher. Entende? Então, olha como nós mulheres a gente tem esse entendimento errado do casamento. A gente acha que é só uma questão de sentimento, é só uma questão de emoção, é só uma questão de acabou ou não acabou o amor. E não é, gente. É algo muito mais profundo, é algo muito mais sério do que isso. E sabe por quê que eu gosto de falar dessa questão que é séria? Por quê? Qual que é o nosso papel e qual que é a nossa importância nesse resgate do outro, né? Nessa nossa missão? E existem vários benefícios, tá? De você ter o entendimento de que você não tá, que você tem que fazer a sua parte. Mas o maior benefício de fazer a sua parte é você entender que você não tá ali só por você. Você tá ali fazendo parte de uma promessa que Deus fez e você tá ali fazendo parte de algo muito maior que você e seu marido, que é ser porta-voz desse amor de Deus pelas famílias. Tá? A gente hoje vive numa sociedade em que a todo momento a família é atacada. E olha só, foi feito até um estudo científico sobre isso, gente. Olha só como isso é importante. Foi feito um estudo científico que mostrou o que eles avaliaram. Eles avaliaram nas novelas como que era a condução do casamento. E as novelas que tinham muito sucesso exaltando o divórcio, eles fizeram um paralelo, eles fizeram uma correlação. Eles viram as novelas em que a gente torcia, olha só, a gente torcia, e a gente faz isso mesmo nas novelas, né? Quem assiste. A gente torce para que a mulher ela deixe o seu marido, porque para viver um romance, a gente torce para isso. As novelas que têm muito sucesso, pode ver, elas estão sempre falando disso. Elas sempre estão falando de, esse homem aqui não presta para você, você tem que procurar ali o amor da sua vida, você tem que abandonar o cara, né? Tem até filme sobre isso. Abandona. Quantas novelas também a gente já não viu sobre isso? Tá lá na igreja, tá chegando na igreja, aí vem o Salvador lá, vem o príncipe encantado e fala para ela: não, 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 é comigo que você tem que ficar. E ela vai, deixa aquele homem, que seria o futuro marido dela, ali no altar, para viver esse romance. Isso, gente, é incutido no nosso cérebro. Isso vem trazendo pra gente, desde sempre, que se divorciar é bom. E sabe o que acontece? O que eles concluíram com esse estudo científico? Que toda vez que uma novela dessa aparecia, logo em seguida, o nível de divórcio aumentava demais. Toda vez que eles tinham uma novela em que o divórcio era cultuado, o divórcio era incentivado, todas as vezes aconteciam divórcios. E a gente consegue ver isso também, não só através das novelas, filmes e séries. A gente consegue ver isso através das músicas. Para pensar, prestar atenção nas letras das músicas que tem hoje no rádio, né? Essas rádios normais, essas rádios que não são cristãs. Para prestar atenção. É sempre falando assim, a gente se ama, eu larguei ela porque você é meu amor. Não tem umas coisas assim? Eu traio mesmo, isso não. Gente, é absurdo quando você para prestar atenção na letra e aquilo é um negócio que você não esquece mais. Gruda, né? As músicas, elas não grudam na nossa cabeça?
É exatamente isso que acontece, tá? A gente tá o tempo todo sendo obrigado a achar que o casamento, que se divorciar é bom, que ter a nossa independência e ser feliz apesar de qualquer coisa é bom. Isso é absurdo. E isso prejudica a nossa capacidade, a nossa motivação para lutar, tá? Então, qual que é, pensando nesse âmbito, pensando nesse cenário que a gente vive hoje do mundo moderno, em que ano após ano o número de divórcios bate recorde, qual que é o nosso papel como filhas de Deus e como esposas? É mostrar que isso não precisa ser assim. Isso para vocês hoje pode parecer algo impossível, mas só depois que eu vivi, só depois que eu passei por isso, é que eu consegui entender. Por isso que eu queria passar isso para vocês. Depois que eu percebi que a minha luta não era só uma luta para salvar o meu casamento, era uma luta entre bem e mal, era uma luta entre céu e inferno. Depois que eu consegui restaurar o meu casamento, mesmo depois de tantas crises, mesmo depois de traição, mesmo depois de marido ter ido embora, as pessoas que eu ajudo também, as mulheres que eu ajudo também, que conseguiram fazer isso com seus casamentos, quando a gente percebe, quando a gente trilha esse caminho, a gente consegue perceber que não era só a gente o problema. A gente consegue perceber claramente que o mal estava ali. E quando a gente consegue sair de uma situação como essa, a gente tem muito mais força, muito mais confiante para continuar falando para as pessoas não desistirem dos seus casamentos. O que a gente passa a ser quando a gente consegue passar por uma crise dessa e sair muito melhor do que antes? Quando a gente consegue passar por uma traição e restaurar o casamento e fazer com que o casamento seja muito melhor do que antes? Quando a gente faz isso, a gente vira porta-voz do amor de Deus pelas famílias, pelos casais. Olha só a missão que a gente, esposa, tem. A gente tem a missão de restaurar o nosso casamento e continuar sendo o porta-voz, agora com muito mais convicção, agora com confiança na promessa de Deus. Sabe por quê? Não tem uma promessa escrita na Bíblia, não tem uma promessa que foi feita e que não foi cumprida. Nenhuma. Entende? E só que o que acontece muitas vezes? Muitas vezes as pessoas que estão passando pelo deserto não têm a paciência de esperar o tempo de Deus. Isso acontece com a gente também. A gente não tem paciência. A gente acha que não tá dando certo. A gente acha que essa promessa ele vai falhar. E ele não falha. É que a gente quer no nosso tempo e não no tempo dele. Isso aconteceu com Sara na Bíblia, não foi? Quando os anjos vieram até Sara e falaram para ela, olha, você vai dar à luz a um filho sim. E ela já tinha uma idade muito avançada. Ou seja, ela já estava numa situação crítica que qualquer pessoa duvidaria daquilo. E aí, o que aconteceu? Ele prometeu, mas ele não prometeu data. Ele prometeu, mas ele não deu para ela ali um dia específico. E o que a Sara fez? Ela foi lá, ela pegou a serva dela, Agar, e ela falou: não, ó, você que vai ter um filho aqui com meu marido. Porque se essa promessa vai ser cumprida, eu preciso fazer com que ela se cumpra. E olha só como ela acabou influenciando aí no tempo de Deus. Não era isso que Deus queria. É a mesma coisa a gente no casamento. Quando a gente tá trilhando o caminho, quando a gente tá em busca de salvar o casamento e a gente não vê chegar a promessa, a gente não vê a promessa se cumprir ali naquele momento que a gente está fazendo, a gente tenta achar outro meio, a gente fica desesperada e sabe o que a gente faz? A gente desiste. A gente fala, não, realmente aqui não deu certo, eu vou ter que, ou eu não tô mais aguentando. É isso que acontece. Então, a nossa falta de paciência faz com que a gente desista. Mas se tem uma coisa que você precisa entender é, Deus nunca falha na sua promessa. E aí, quando você passa por uma situação dessa, em que você consegue comprovar a fidelidade de Deus em cada detalhe,
Qualquer situação, qualquer tempestade que vier depois, seja no casamento ou fora dele, você vai ter certeza que Deus vai cumprir a sua promessa. Porque você já passou por uma situação tão difícil, você fala, eu não duvido mais. Eu sei que ele vai colocar a mão aqui. Então a sua fé, ela aumenta. E a sua missão é ser porta-voz dessa fé. Ser porta-voz de ter um casamento restaurado, não um casamento. É muito fácil a gente falar de casamento belo, casamento maravilhoso, casamento perfeito, quando nunca passou por uma crise. Quantas pessoas você escuta falar que conseguiu restaurar o casamento depois de uma traição, depois de o marido ter ido embora, depois de o marido falar que quer dividir os bens, falar que não ama mais? Quantas pessoas a gente escuta falar isso? São poucas e Deus não quer que sejam poucas. Deus quer que sejam muitas. É por isso que quando você vai na igreja pedir para Deus para te dar uma orientação e você quer se separar, você não aguenta mais. Você tá ali numa situação que o seu casamento, você fala, meu Deus, eu não mereço viver assim. Eu não tenho por que viver assim. Ou você começa a fingir que nada tá acontecendo para você se livrar dessa dor. E toda vez que você faz isso, o que Deus fala? Não desiste, não desiste. Por que ele não quer que a gente desista? Porque ele quer justamente que nós façamos parte, que nós sejamos porta-vozes dessa promessa, dessa fidelidade da promessa dele, de que os casamentos eles podem sim ser restaurados mesmo depois da tempestade. E que no momento em que a gente está passando pela tempestade, nós não estamos sozinhas, tá? Isso é muito importante. E outra coisa, tem um erro muito comum que a gente consegue perceber, que a gente acaba cometendo quando a gente tá ali lutando pelo casamento e a gente não vê mudança no outro, é esperar que o marido queira lutar junto essa luta. O marido, ele tem que lutar sim pelo casamento. Só que esperar que ele faça isso por livre e espontânea vontade, estando lá perdido, completamente perdido no mundo, completamente perdido em si mesmo, completamente perdido no egoísmo, a gente esperar que um homem que esteja nessa situação lute pelo casamento é completamente improvável. Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer, o seu marido ele só vai começar a lutar pelo seu casamento quando ele tiver uma motivação muito grande. E adivinha quem é que tem poder para poder trazer essa motivação? Somos nós. Somos nós, tá? Primeira coisa que você precisa entender, não adianta esperar e pedir e cobrar que ele lute junto com você no começo. No começo isso não vai acontecer. No começo, a sua luta, ela é diferente. E é justamente sobre isso que eu vou falar. É o jeito certo. Qual que é o jeito certo? É você entender que a sua luta, você não tá lutando sozinha. Muitas vezes você acha que você tá lutando sozinha, mas você não está. Você tá lutando ao lado de Deus. Na verdade, não é ele que está te ajudando, é você que está ajudando ele. Você está ajudando ele quando você entende que você está resgatando o seu marido. Quando você salva o seu marido, quando você faz realmente o papel de esposa no casamento, que é a salvação do outro. Tá? A Elisângela escreveu aqui, como começar? Deixa eu só tomar uma água para a gente falar sobre isso. Vamos lá. Antes de falar como começar, eu quero convidar todo mundo que está aqui, que ainda não se inscreveu para o evento que vai acontecer entre os dias 22 e 26 de maio, saindo daqui, entra lá na minha bio, clica no link de inscrição e se inscreve. Se tiver qualquer problema para se inscrever, manda no direct lá, olha, não consegui me inscrever, qualquer problema que tenha havido, para que vocês consigam se inscrever para esse evento, onde vai ter 3 aulas gratuitas, onde eu vou mostrar o caminho, né? Que a Elisângela está perguntando. Esse caminho, tá? É nesse evento, são 3 aulas gratuitas, você se inscreve lá. Para conseguir assistir, eu tenho certeza, gente, que vai ajudar muito vocês. E além de ter as aulas, a gente durante essa semana, importante, essas aulas elas só ficam disponíveis
durante essa semana, tá? Do dia 22, a primeira aula é no dia 22, a segunda é no dia 24, a terceira é no dia 26 e logo em seguida, no domingo, sai do ar, tá? Então é muito importante que vocês fiquem atentas aos horários, às datas, sempre nessas datas às 8 da manhã, tá? Então coloca já para despertar para vocês não perderem. E nessa semana também eu vou abrir uma comunidade no Facebook para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem. Lá a gente vai conseguir conversar muito mais também. Aqui nas lives eu também consigo, de alguma maneira, já conversar com vocês. E eu vou falar aqui, ó, como começar. Como eu falei, Elisângela, e para vocês todas também, existe um caminho a ser trilhado, mas o começo, gente, eu falo isso para as minhas alunas, né, do programa Elo no Ar. O começo, ele sempre o início, ele sempre vem de uma decisão de não desistir até que o casamento seja restaurado. Esse é o primeiro passo. Dentro do programa eu explico porque tem uma explicação científica para isso, mas tem uma explicação cristã, né? Que é a nossa confiança, a nossa fé na fidelidade. Entende? Na fidelidade de Deus. Esse é o primeiro passo. Quando você tem essa convicção de que você vai conseguir, quando você tem essa convicção que você não vai agir mais pelo que os seus olhos podem ver, e sim através da promessa que Deus fez e que você sabe que vai ser cumprido, tudo muda. Tudo muda. Sabe por quê? A gente para de querer desistir, a gente para de dia tenta, né? Dia acha que vai dar tudo bem. Tem um dia que você tá mais otimista, seu marido tá mais maleável, você fala, agora eu acho que vai. Só que de repente no outro dia você percebe que ele tá mais distante, aí você fala, acho que não vai. Aí você fica assim no caminho, você dá 2 passinhos para frente, dá 2 passinhos para trás, 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás. Então, o primeiro passo, logo na primeira aula eu falo isso para elas. É essa decisão, é esse compromisso de trilhar esse caminho, independente do que aconteça, trilhar. Porque a gente sabe que esse caminho, ele pode sim ser desafiador, mas no final você se torna uma mulher muito melhor do que quando você começou. Você olha para trás, quando você olha o caminho que você percorreu, você fala: nossa, realmente, eu sou outra pessoa depois que eu persisti, né? Porque eles têm uma palavra que destaca a mulher que restaura o casamento é a persistência, é a perseverança, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Mas é isso, gente. Resumindo, você viu aqui hoje que se a sua parte tá obscura, igual tava ali para Elisângela, você não consegue saber, tudo bem, você tá tentando lutar pelo seu casamento, igual eu também tava lutando, fazendo um monte de coisa errada, achando que tava fazendo certo e que tava fazendo errado, né? Inclusive no evento a gente vai falar disso logo na primeira aula. A sua parte no casamento, ela tá muito obscura, ela não tá clara, então você não tem o passo a passo, você não tem o caminho, tá? E aí, hoje vocês entenderam também qual que é o verdadeiro papel do casamento. Não é só ele fazer você, não é só vocês serem felizes. Começa com você querendo fazer ele querendo fazer você feliz, mas ambos buscando uma salvação do outro. Esse é o papel, esse é a função, aí, o objetivo do casamento. Você, esposa, tem o poder de conduzir esse marido. E essa condução, ela está escrita na Bíblia, tá? Ela está escrita na Bíblia, tá? Em Pedro 3:1, depois vocês leem, façam uma reflexão de novo sobre esse trecho da Bíblia, tá? Onde lá está muito bem descrito. A esposa, ela pode sim conduzir o marido de volta a acreditar na palavra. E você entendeu também hoje que tudo é no tempo de Deus, tá? Tudo é no tempo de Deus. E aí, outra coisa aqui no final, só para finalizar, você não tá sozinha, tá bom? Você não tá sozinha. O Elisângela, eu vi que você colocou outras perguntas aqui, mas a gente pode trazer esse tema numa outra aula, tá? Então, hoje foi mais para trazer essa questão mesmo de achar que tá lutando sozinha, de não ver a participação do marido. Então, amanhã a gente se encontra aqui de novo, tá certo? Mas deixa eu só te dar uma orientação sobre isso.
dependendo da idade do homem, dependendo tem a questão de idade, tem a questão dos estímulos visuais por conta de pornografia, isso acontece também, tá? E tem, gente, estudos, é muito engraçado, né? Se você for, eu tenho até um mentor que ele fala isso. Se você for numa plateia de homens e perguntar quem tem alguma disfunção sexual, ninguém vai levantar a mão. Nenhum homem tem coragem de levantar a mão. Agora, quando você vê a estatística disso, dessas disfunções que acontecem, principalmente quando a idade vai chegando, você percebe que 30 a 40% dos homens têm problemas com isso. É algo muito frequente, mas é algo que é um tabu para os homens. Então, isso acaba até confundindo a mulher do tipo assim, nossa, será que ele está distante porque ele não me ama mais? E muitas vezes não é, às vezes é um problema físico. Então, eu começaria a investigar por isso, tá? Por essa probabilidade que é muito alta, tá? De ter algum tipo de disfunção sexual. Mas a gente pode trazer isso depois num outro tema, tá bom? É só para não deixar você sem resposta. Então é isso, gente. Amanhã a gente se encontra aqui às